Olá, feras da Turma Leão. Eu sou a professora Esther Gomes e a gente vai aqui a mais um vídeo sobre a nossa língua portuguesa, tá ok? A gente vai continuar sobre o período composto. Já foi visto em outros 2 vídeos sobre os tipos de orações do período composto. Então, nós começamos com as orações coordenadas. Vimos o tipo de relação que é estabelecida entre uma oração coordenada e outra. E aí, essas orações se ligam ou não por conjunções. E aí, essa ligação através da conjunção vai estabelecer um sentido, uma ideia. E nós já vimos isso detalhadamente. Se alguém ainda tem alguma dúvida, só rever o vídeo, tá ok? Segundo ponto, foram as orações adverbiais. Nós vimos que, a partir das orações adverbiais, a gente tem o período composto por subordinação. E aí, uma oração vai exercer função na outra. E nas orações subordinadas, a gente tem uma oração principal e a partir dela vem outra oração completando o seu sentido, tá ok? Quanto às orações adverbiais, são circunstâncias do verbo. E hoje nós vamos ver orações substantivas, orações subordinadas substantivas. São aquelas que exercem a função de substantivos, tá ok? Eu já cheguei a falar que é importante estudar os termos das orações do período simples, porque eles vão ser desenvolvidos para o período composto, tá ok? Então, a mesma função, sujeito, predicativo, objeto, aposto, complemento nominal, são funções que vão ser desenvolvidas para o período composto. Então, é importante ter em mente todas essas funções, porque elas vão ser a mesma ideia no período composto, tá ok? O primeiro termo aí será a oração subjetiva. A oração subjetiva ela tem a função de sujeito, logo é sobre quem eu falo. Aí, prestando atenção, vamos fazer uma ligação entre a oração subjetiva e a oração predicativa. A oração subjetiva, exercendo a função de sujeito, é sobre quem eu falo. Qual é a estrutura? Sujeito, verbo de ligação, predicativo. Predicativo é uma característica do sujeito. Essa vai ser a sequência. Sujeito, verbo de ligação e uma característica desse sujeito. Pode estar invertido, mas é essa a sequência. E aí, eu tenho o sujeito, vai ficar faltando o predicativo. Ou eu tenho a característica, vai ficar faltando o sujeito. Logo, eu consigo fazer essa correspondência. Eu consigo localizar se é sujeito ou se é um predicativo. Então, um exemplo aí. É fundamental que você chegue antes da reunião. E aí, é fundamental, eu sei que é uma característica, logo estará faltando o sujeito. Esse sujeito é a oração, tá? Como essa oração subordinada, substantiva, será introduzida? Por conjunções integrantes. Então, pode ser o que ou pode ser o se, se. E aí, a partir desse que ou desse se, do se, é que inicia a oração subordinada. A partir dela que a gente começa a contar a oração subordinada. Então, eu tenho a fundamental, a parte destacada aí é a oração subordinada. Como eu já tenho a característica, ficará faltando o sujeito. Logo, a classificação, oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Próxima classificação, predicativa. Eu falei que é sujeito, verbo de ligação, predicativo. Então, ali, nosso desejo é, então estou falando do nosso desejo, que é o sujeito. Se eu tenho sujeito, tenho o verbo de ligação, faltará o predicativo. Logo, está em forma de oração, oração predicativa. Então, nosso desejo, sujeito, é verbo de ligação. Qual é o nosso desejo? Que ele vencesse o campeonato. Mantenha em mente que é como se fosse uma característica do nosso desejo. Por isso que tem a função de predicativo. Tá ok? Próxima classificação, completiva nominal. Completiva nominal exerce a função de complemento nominal. Logo, vai estar completando um nome, um adjetivo ou outro advérbio. Tá ok? Desenvolvido em forma de oração, começando com a conjunção integrante. Então, temos fé. Se eu parar a oração aí, um nome que não tem sentido completo. Eu preciso que esse nome seja completado. E aí, o que vai completar? De que a humanidade pare de destruir o planeta. E aí, como a gente sabe que o complemento nominal ele é iniciado por uma preposição, a preposição também vai introduzir essa oração subordinada. Então, preposição, conjunção integrante e a oração em si, tá ok?
E aí temos fé de que a humanidade pare de destruir o planeta. Segue a mesma estrutura lá do período simples, tá? Objetiva direta e objetiva indireta. Lembrando que os objetos, tanto direto quanto indireto, eles completam o sentido do verbo, tá? Sendo que o objeto direto, ele não tem preposição. E o objeto indireto tem a preposição para fazer essa ligação. Então, o exemplo da objetiva direta. Desejo que vocês sejam felizes. Quem deseja, deseja algo. Só que esse algo está em forma de oração, tá? A partir da conjunção integrante, eu sei que esse algo aí é uma oração objetiva direta. Como eu classifico? Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Mesma coisa ocorre para a objetiva indireta, tá ok? Tem o valor de objeto indireto em relação à oração principal e, igual ao complemento nominal, vai ser iniciado pela preposição. Só que complemento nominal é para nomes e o objeto é para verbos. Então, tenha isso em mente. Complemento nominal para nomes, objetos para verbos. Então, a gente precisa... Então, quem precisa, precisa de algo. Esse de algo está em forma de oração, de que esteja tudo em ordem. E aí, de que esteja tudo em ordem é o complemento verbal da primeira oração, a gente precisa. E aí, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, tá ok? E a última é a positiva, é a mais tranquila, por quê? Sempre vai ser dessa forma, todos pensam a mesma coisa. 2 pontos, que eu sou um vitorioso. Então, a positiva, ela vem sempre destacada pelos 2 pontos. E aí é fácil, né? Vem os 2 pontos, logo em seguida a conjunção integrante e a oração. Lembrando que o termo que se chama aposto, ele explica um termo, nesse caso explica, especifica, tá ok? Enumera, recapitula e por aí vai. Sendo que aqui eu só estou dizendo que coisa é essa que todos pensam, que eu sou um vitorioso. E aí está em forma de oração, tá ok? Vistas as 6 orações, o que a gente pode ver a partir de então? Nós temos as chamadas orações reduzidas e as orações desenvolvidas. As orações desenvolvidas foram essas que estão aqui nos exemplos, tá ok? São orações em que os verbos estão conjugados, tá? Então, a gente tem chegue, vencesse, pare, sejam, esteja, sou. E aí, desenvolvidas. E as orações reduzidas são aquelas que têm o seu verbo em uma das formas nominais do verbo, como assim, infinitivo, gerúndio ou particípio. Tá ok? E aí eu posso falar, é fundamental estudar. Então, é fundamental, é a oração principal, eu tenho aí a característica, vai ficar faltando o sujeito. Então, estudar é fundamental. E aí, essa oração estudar, que é uma palavra só, está no infinitivo, é classificada como oração reduzida de infinitivo. Então, a classificação vai se manter. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Tá ok? Segue a mesma coisa. Só atenção que nas orações reduzidas não vão ser iniciadas pela conjunção integrante. Então, tem que ficar ligado, porque é uma forma igual à forma desenvolvida. Só que não vai ter a conjunção aí para fazer essa ligação entre uma oração e outra oração. Tá ok? Então, galera, analisem, vejam qualquer coisa, tirem as dúvidas. A gente sabe, tem lá o Google Sala de Aula. Toda quinta-feira, no horário das nossas aulas, eu estou lá online esperando as respostas. Tá ok? Muitos não têm entrado em contato, jogam as respostas lá. E aí, eu não tenho retorno para saber se você entendeu o que você errou, para não errar novamente. Tá ok? A prova vai chegar, tá ok? Vai passar esse período de quarentena. A gente vai voltar ao normal, vocês vão fazer as provas. É importante ter a aprovação de vocês, tá ok? Para a felicidade do curso, para a felicidade dos professores, principalmente para a felicidade de vocês, tá ok? Então, por favor, as dúvidas que tiverem, tirem, tá ok? Façam os exercícios, tá ok? Da apostila.
Logo em seguida, essa explicação da aula 29 da apostila, que começa na página 55, temos aí algumas questões, tá ok? 10 questões sobre esse assunto. Então, por favor, façam as questões, tá ok? Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Até a próxima. Um grande abraço.